Bom, senhores, boa noite. Boa noite. Nós vamos falar sobre fonte chaveada. É um assunto bastante extenso. Ele até é um pouco complicado, porque hoje existem diversos tipos de fontes chaveadas. A intenção da aula hoje é fazer uma explicação geral sobre fontes, as aplicações e principalmente quais as vantagens que uma fonte chaveada tem sobre a nossa fonte tradicional, que é chamada de uma fonte linear. Linear porque a tensão não é interrompida ou alterada significativamente durante todo o percurso que ela passa dentro da fonte. O que é, na verdade, uma fonte? É um circuito eletrônico que é capaz, normalmente, de converter uma tensão em outra tensão, alternada em contínuo, contínuo em alternado, contínuo em contínuo e alternado em alternado. Ou seja, através da fonte chaveada eu consigo manipular o tipo de corrente e de tensão que eu estou precisando no meu circuito, normalmente a partir da fonte da rede, mas também pode ser a partir de fontes como baterias, que são fontes de corrente contínua. Qual é a intenção primária da fonte? Fazer uma transformação. Então vamos lá. A gente vai classificar as fontes chaveadas como a importância do sai fora. Fontes cuja entrada é corrente alternada e a saída é corrente contínua, ela é uma fonte retificadora, que a gente chama de retificador. Ela retifica a corrente. A corrente alternada tem um desenho alternado, senoidal. Essa que está presente na tomada. E a minha intenção é transformar essa corrente em tensão de 60 Hz para uma corrente contínua de 0 Hz, que é a corrente que está presente aonde? Nas baterias e nas pilhas, por exemplo, né? E também nas fontes de alimentação. Então vamos lá, corrente alternada para corrente contínua, retificador. Corrente contínua para corrente contínua é um conversor de tensão. Já que a corrente contínua tem 0 Hz, eu vou utilizar esta fonte para converter um valor de tensão contínua em outro valor de tensão contínua. Normalmente, ela é utilizada para aumentar a tensão, porque para diminuir eu tenho outros artifícios mais simples. Eu consigo diminuir a tensão do valor de entrada para o valor de saída mais baixo. Perfeito? O outro tipo de fonte chaveada é que a entrada é corrente alternada e a outra a saída é alternada também. Vocês vão sair tudo no filme. Vocês não querem mudar de lugar? Hoje eu digo. Se vocês vão ficar conversando em frente ao microfone da câmera, ou eu mudar a câmera ou eu vocês. Não, estou dando aula, não estou brincando. Então vamos lá. Desculpa, eu sou assim mesmo. Falo que eu acho, vejo a hora que eu acho, muitas vezes eu me entrego e às vezes eu me Vamos nessa. As fontes cuja entrada é corrente alternada, cuja saída é corrente alternada, eu uso normalmente esta fonte para converter a frequência desta corrente alternada. Muitas vezes eu preciso de uma frequência maior por vários motivos. Existem até algumas fontes que eram utilizadas, ainda são, nos equipamentos que usam tubos de raios catódicos. Exemplo, as TVs de tubo, antes dessas de LCD, as mais modernas, elas utilizavam lá uma fonte de alta tensão chamada flyback. É uma fonte chaveada. Essa é uma. E ela tem a intenção de ter uma alta frequência. Nós vamos entender isso aí depois. O quarto tipo de fonte é a que transforma a corrente contínua em corrente alternada. Essa fonte, hoje, ela é muito utilizada. Aliás, ela está presente dentro
pareça, eu vou transformar de corrente contínua para alternada para transformar de novo na contínua que eu quero. Por quê? Para utilizar o elemento chamado transformador para elevar essa tensão ou abaixar essa tensão. O elemento chamado transformador é aquele que compõe a fonte tradicional que vocês conhecem. Esse carinha aqui. Esse transformador, por exemplo, é de 500 miliamperes, ou seja, 0,5 ampere. Esse aqui já é um transformador um pouco maior. Todos os transformadores possuem dois circuitos. Quais são? Um elétrico e um magnético. Porque o transformador faz a transformação utilizando o circuito magnético para fazer o acoplamento elétrico entre o primário do transformador e o secundário do transformador. Portanto, eu tenho, além do meu circuito elétrico do transformador, que é o circuito constituído por fios que estão enrolados sobre um objeto metálico chamado núcleo, que é o circuito magnético. O que o circuito magnético faz? Quando eu aplico uma tensão de um lado do transformador, eu estou aplicando eletricidade. Quando essa eletricidade circula por uma bobina, ela produz um campo magnético, um ímã. Se essa bobina estiver enrolada sobre um metal, ferro magnético, eu vou transferir o ímã para o metal. Transferindo esse ímã para o metal, ele fica em todo o metal. Então eu consigo fazer do outro lado do meu circuito magnético uma outra bobina e pegar de volta a energia elétrica sob a forma de corrente e tensão. Ou seja, o transformador transforma primeiro a corrente elétrica em magnetismo, transmite o magnetismo para o outro enrolamento, e o outro enrolamento pega o magnetismo e transforma de volta em corrente elétrica. Se alguém quiser fazer uma pergunta, pode fazer. Pode interromper a qualquer instante. Não se preocupe com nada. Pois eu edito tudo. Vocês entenderam? Bom, aonde que está a grande sacada da fonte chaveada? Presta atenção no peso dessa mulher. Pesado? Que o metal. Aí você pega uma fonte, não daquele tamanho, mas vamos comparar essa aqui, isso aqui que é um transformador, com isso aqui que já é uma fonte pronta. Primeiro, olha o tamanho. Segundo, olha o peso. Eu vou passar para vocês observar. E se eu abrir isso aqui, será que aqui dentro dessa fonte chaveada tem transformador? Vamos ver. Vamos lá. Abrimos a fonte. Tem. Olha o tamanhozinho pequenininho. Compara esse transformadorzinho que está aqui, amarelinho, com esse transformador. Como o cara conseguiu fazer a fonte usando um transformador tão pequeno e fornecendo a mesma corrente? Existe uma fórmula de cálculo do dimensionamento de um transformador. Aliás, tem várias fórmulas. Você utiliza, primeiro você tem que saber o que você quer. Eu quero aumentar a tensão, eu quero diminuir a tensão, quero aumentar a corrente ou diminuir a corrente. Isso vai influenciar no dimensionamento do tamanho físico do transformador. Perfeito? Então é a primeira coisa, chama potência de entrada, potência de saída. O transformador só funciona com corrente alternada. Se você colocar no primário do transformador uma corrente contínua, ela não passa para o secundário, a não ser no instante de ligamento de
desligamento com a indução de pico de tensão, em função da variação da tensão. O transformador só transforma se houver variação na tensão. Perfeito? E o transformador é incapaz de alterar a frequência da rede. Se eu colocar 60 Hz do lado de cá, ele solta 60 Hz do outro lado. Inclusive o transformador não tem lado definido. Eu chamo de primário porque eu quero que ele seja o primário. Mas eu posso de repente falar que o primário é do outro lado. Ou, por exemplo, o transformador de 110 para 220 volts alternado, eu tanto posso pôr 110 e obter do outro lado 220, quanto ligar ele no 220 e obter do outro lado 110. Perfeito? Portanto, o que é envolvido nisso chama potência elétrica. Definida a potência elétrica, eu vou dimensionar o meu circuito transformador. Através das grandezas elétricas tensão e corrente, eu dimensiono a bitola do condutor, que está aqui enrolando as bobinas, tanto no primário quanto no secundário. Perfeito? Através do número de espiras, eu dimensiono a relação de transformação. Com certeza, o transformador que transforma 110 para 220, ele dobra a tensão, dobra. Então, o número de espiras que tem de um lado é o dobro de espiras que tem do outro. Então, existe uma relação entre espiras igualzinha à relação de transformação de tensão. Agora, a corrente que esse transformador poderá fornecer, ela depende da bitola do condutor e do mais importante, o circuito magnético, que vai ter que acompanhar isso. Eu não consigo fazer um transformador pequenininho com uma corrente grande, mas tem um outro fator que influencia violentamente no tamanho do transformador. Nos cálculos de um transformador convencional, estou falando disso para mostrar as vantagens que existem na fonte de chaveado. Vocês vão perceber agora mesmo. Para dimensionar o tamanho que vai ter o núcleo, a frequência da rede que vai trabalhar nesse transformador, já que qualquer transformador tem que trabalhar com frequência, senão ele não funciona, ela entra num quociente aqui, além de outros valores que agora não interessa falar. Vocês depois podem pegar as fórmulas de cálculo do tamanho do transformador, como calcular o transformador. Como ele entra aqui embaixo da divisão, significa que o resultado aqui, quando isso aqui aumenta, o resultado aqui no final faz o quê? Diminui. Você concorda? Se eu estou pegando um negócio, dividindo por 60, está dando X. Se eu dividir esse negócio por 120, que é o dobro de 60, vai dar X sobre 2, não vai dar metade? Então significa que no cálculo de dimensionamento do circuito magnético do computador não, do transformador, a frequência limita o tamanho do negócio. Mas a rede elétrica que a gente dispõe nas tomadas é de 60 Hz, eu não posso mudar a frequência de entrada da rede. Concorda? Mas se eu tivesse um artifício qualquer que eu pudesse usar para alterar a frequência da rede antes de passar para o meu transformador, eu poderia diminuir o meu transformador, porque ao invés de ele trabalhar com 60 Hz, se ele trabalhasse, por exemplo, com 120 Hz, teoricamente ele poderia ser metade do tamanho. A relação não é tão direta assim, tá? Eu preciso aumentar mais a frequência para diminuir o tamanho na metade. Mas é assim que a gente procede. Então, o que a fonte chaveada na verdade é? Nós vamos estudar primeiro como que ela trabalha essa fonte chaveada chamada tradicional, a mais utilizada, porque normalmente a gente quer pegar a tensão da rede e alimentar alguma coisa, não é? Funciona em corrente contínua. Todos os equipamentos eletrônicos, celular, em eletrônica, funcionam com alimentação corrente contínua.
mas a que está disponível na rede é alternada. Então eu tenho que retificar. O processo de retificação na fonte chamada linear ou convencional consiste em fazer o quê, em primeiro lugar? Em primeiro lugar, eu preciso parar de inverter a polaridade da tensão, concorda? Porque a tensão alternada significa que nesse tempinho aqui ela está positiva, aqui ela está negativa, aqui ela está positiva, aqui ela está negativa, não é assim? Ela fica invertendo a polaridade 60 vezes por segundo. Quando eu vou transformar em corrente contínua, que é essa reta aqui, eu preciso de alguma maneira transformar aquela forma de onda nesta forma de onda. Primeira coisa que eu faço, eu posso retificar em meia onda. Eu não deixo passar essa parte aqui, não é? Pronto. Essa tensão aqui é contínua. Eu cortei a parte de baixo. É. Ela sempre vai para o mesmo lado. A corrente contínua é uma corrente, é uma pessoa que sempre vai para o mesmo lado. Tem pessoas que também são assim. Continuamente ela sai de um polo e vai para o outro, ela nunca retorna. Essa aqui está retornando? Não, ela está crescendo e diminuindo, deixando de existir, crescendo e diminuindo no valor, mas ela não está voltando, não está invertendo. Ela não é muito legal, não é? Por quê? Porque falta um pedaço aqui onde eu não tenho energia. Quando eu retifico em meia onda, eu já perco metade da capacidade de fornecimento de energia. Certo? Eu fico tempos sem ter. Mas eu posso já resolver isso automaticamente, fazendo o quê? Utilizando uma ponte retificadora. Vamos esquecer a fonte de meia onda. Já vamos para a fonte de onda completa. Ou seja, tipicamente eu ponho uma ponte retificadora, uma ponte de diodos, e consigo pegar aquela onda que era do lado de baixo negativa e jogar de volta a onda para cima. Não é isso? É contínua ainda? É. Mas ainda é pulsante. Contínua, pulsante. Mas já não diminuiu os pulsos? Ela já está ficando muito pouco tempo sem ter tensão, concorda? Ao zero, 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 zero. Ela fica tendo tensão mais tempo, então ela já está trazendo para mim mais energia. Mas não é contínua como essa. Aí o que a gente usa na eletrônica? Coloca-se um fio, um capacitor. A colocação do capacitor faz o seguinte: vamos supor que eu liguei a fonte agora. Ele começa a carregar o capacitor, a hora que chega aqui em cima, a tensão azul começa a cair, não é assim? Aí o capacitor vai segurando a tensão, mas ela vai caindo também, vai descarregando. Aí ele descarrega de novo, aí até aqui em cima, vai caindo, aí a onda acaba ficando dessa forma aqui em cima, ó. Aí eu posso até apagar essa parte de baixo aqui do azul, que eu já não tenho mais isso. Eu tenho somente uma tensão lá em cima, que para vocês ela é retinha. Não foi eu que desenhei errado, ela é assim. Ela tem aquela ondulação que a gente conhece como ripple. Elas são os mais caros da fonte. Se eu conseguir diminuir de tamanho, eu diminuo o outro peso. Eu diminuir o outro espaço, o pouco. E é isso que a gente quer hoje em dia. Por isso as fontes chaveadas foram bastante estudadas. E tem aqui até um livro sobre o projeto de fontes chaveadas, bem grosso. Hoje já existe, além da data de edição deste livro, mais
um monte de componentes novos dedicados para fontes. Se você entrar na rede, na net, aí você vai achar milhares de circuitos de fontes chaveadas. Tudo qualquer jeito que precisa. Você não precisa, teoricamente, ficar projetando fontes. Mas você precisa conhecer os tipos de fontes para saber qual vai ser aquela fonte que você quer usar no seu circuito que precisa de uma fonte. Perfeito? Então vamos lá. Qual é o grande segredo da coisa? Para transformar corrente alternada em corrente contínua, a fonte chaveada vai fazer o seguinte: primeiro, ela transforma a alternada em contínua, sem passar pelo transformador. A fonte chaveada vai pegar a tensão da rede, vamos supor 110 volts, e já transformar em tensão contínua, vamos supor 110 volts contínua, retificado em onda completa, ou até em meia onda. Aí eu posso colocar ali um pequeno filtrozinho que nós vamos depois mostrar. Mas nem precisa, porque a hora que eu transformei ela em corrente contínua, eu vou poder, através de um circuito eletrônico, mudar essa corrente, alterar. O que eu vou fazer então? A minha fonte entra corrente alternada, a primeira coisa que ela faz é transformar em contínua do mesmo valor da rede. Depois ela pega essa corrente contínua e diminui para o valor que ela quer e aciona um circuito oscilador, que na verdade é um circuito a transistores ou integrado, do jeito que for, hoje é tudo integrado. Esse circuito pega aquela corrente contínua, oscila, produzindo uma corrente alternada, mas com uma frequência diferente. A frequência que ele vai produzir depende do projeto. As fontes chaveadas hoje estão trabalhando em torno de 60.000 Hz. Então presta atenção, 60 kHz. Eu vou pegar uma onda de 60 Hz, transforma ela primeiro em contínua no valor dela, alimento um circuito oscilador e oscilo esta corrente contínua na frequência que eu quiser. Vamos supor 60.000 Hz. Eu aumentei a velocidade da frequência em 1000 vezes. Teoricamente eu diminuiria o transformador 1000 vezes, mas não é diretamente proporcional. Tem uma proporção que não chega a ser esse tamanho, tá? E outra, eles aumentam bastante a frequência para diminuir o tamanho dos capacitores, dos filtros, dessas coisas que envolvem a fonte, e conseguir depois um tamanho físico final da fonte pequeno. Então eles aumentam bem a frequência. Só que isso aí vai gerar um problema, nós vamos falar agora dele. Vai gerar outro problema. Aliás, em eletrônica, sempre que você faz alguma coisa, sem querer, você gera outras coisas. Vocês tiveram uma ideia, aquele antigo videocassete, ele tinha um circuito que era o que gravava, passava o filme e tudo mais. E 250 circuitos para controlar os problemas que dá. De rotação na cabeça, de sincronismo, de tudo. Tanto que hoje, como não tem nada disso, é tudo digital, você roda um disco, né? Um DVD, e um circuitinho desse tamanhozinho faz tudo. Por quê? Diminui os problemas. Mas ainda tem problemas. Toda vez que você faz alguma coisa em eletricidade, você gera outras que você não queria. Vou citar um exemplo. Se você tirar instantaneamente um fio da tomada, um plug, sem desligar o aparelho, através do interruptor, você gera uma indução, um pico de tensão que pode queimar o seu equipamento neste ar. Quando você passa a energia elétrica para levar para acender uma lâmpada, você não está querendo esquentar ninguém, tá? Mas quando está passando o fio, uma parte da energia está transformada em calor, que está se perdendo no percurso.
Quanto maior for o percurso, maior a perda. Quando você passa uma corrente num fio, mesmo não querendo, estou querendo acender uma lâmpada, né? Eu gero campo magnético em volta do fio. E se, por exemplo, eu passar um fio de telefone do lado de um fio de energia, onde está tendo um campo magnético, vai ter uma indução magnética. E eu vou mandar os 60 Hz para dentro do telefone, que eu não queria. E olha, eu vou pegar o telefone e vou escutar o ruído da rede. Com 60 Hz. Então, a eletrônica é um problema em relação a tudo isso aí, principalmente porque ela sempre gera campos magnéticos e campos eletromagnéticos que eu não estava querendo usar naquela hora. Eu não estou construindo nem um radinho, um transmissor, para poder usar o campo eletromagnético. Eu digo para vocês que quando eu faço uma fonte chaveada e elevo a frequência para 60 kHz, eu produzi uma onda eletromagnética sem querer, que começa a vazar do meu circuito. E aí ela pode interferir no sistema de comunicação, em rádio. Perfeito? Eu vou mostrar o que fazer para evitar isso aí, ou minimizar. Evitar totalmente é um pouco complicado. Alguma pergunta? Nada? Enquanto tá bom? Pode continuar? Então vamos lá. Então vamos raciocinar junto. Nós vamos transformar a corrente alternada primeira e contínua sem os autotransformadores. Uma vez que eu passei para a contínua, eu posso agora alterná-la. Eu vou fazer isso aí através do circuito oscilador. Mas ela ainda não está no valor que eu quero. Tipo assim, essa fontezinha aqui é uma fonte que transforma a rede, vamos falar primeiro do 127, em 5 volts, é uma USB. 5 volts. É uma USB universal, serve para um monte de coisa que tem a entrada USB. 5 volts. Baixar 120 para 5 volts, bastante, né? Então tem que ter transformador. Mas eu vou dizer mais, essa fonte aqui, ela pode funcionar de 90 a 240 volts. Porque ela continua soltando 5 volts. E só é possível com fonte chaveada. Porque ela não está preocupada com a tensão que está entrando. Porque ela vai baixar essa tensão para poder depois oscilar e retransformar em contínuo no final. O valor que eu quero. Então, 5 volts é muito menos do que 90, não é? Então a fonte fica com uma flexibilidade de valores de entrada em função disso. Isso já é uma característica da fonte chaveada, que ela pode ser assim, não necessariamente é assim, mas pode ser assim. As fontes que vêm dos computadores, por incrível que pareça, são chaveadas e elas não são assim ainda. Agora tem umas modernas chegando, mas essas de desktop grandão, elas têm uma chavinha lá 110, 120. Porém, uma fonte de notebook já é uma fonte chaveada mais avançada, de menor tamanho ainda, e ela é bivolt, que a gente chama aí, né? Na verdade, ela é muito mais que bia, de 90 a 240, qualquer valor. Ela tem 150 volts de faixa, funcionamento perfeito. Eu te digo que ela até funciona com menos de 90, mas aí perde as características de equilíbrio dela, tá? Então eu posso utilizar a minha fonte em grandes variações da rede. Isso é legal. Eu nunca vou errar em colocar uma fonte numa tomada errada e queimar minha fonte, coisa que era muito comum com as fontes lineares. Perfeito? Por outro lado, a fonte com transformador, ela não é sujeita ela não é sensível a picos de tensão que ocorrem na rede elétrica. A minha rede elétrica não é garantida que ela fica com 110 volts ou 220 volts direto e reto. Porque devido àquilo que eu falei para vocês anteriormente, quando eu tinha uma tomada rapidamente, eu gero um pico de tensão, esse pico de tensão anda na rede.
Ele chama transiente de tensão, também conhecido como surto elétrico. Ele pode ser proveniente de ligar o liquidificador em casa e fazer aquele ruído medonho lá na rede. Um cara soldando lá na rua com solda elétrica, está ligado na mesma rede sua, está provocando pico de tensão na rede. Ou através das descargas atmosféricas, que são os raios que, quando caem, induzem eletrostaticamente, eletricamente e eletromagneticamente correntes na rede, de valores muito altos, mas com duração instantânea. Ele dificilmente, mas pode, queima um transformador, mas instantaneamente queima um circuito eletrônico. Porque quando o circuito eletrônico avisa que é para 240 volts, ele não aguenta pico de tensão, mesmo que for instantâneo, porque ele trabalha com 100 condutores que não suportam isso. Uma fonte linear pode passar por ela, pico de tensão, e ela é incremental. Muito mais, tá? É a única vantagem que ela tem. Né? Mas isso a eletrônica resolve. Como? Colocando um negócio que chama varistor, que é uma parte do equipamento que hoje é conhecido como DPS, dispositivo de proteção contra surtos elétricos. Ele é composto de varistores, que são componentes eletrônicos que não deixam a tensão passar de um certo valor sem entrar em curto ele mesmo, descarregando isso então para a terra. Ele tem uma capacidade de corrente, evidentemente, mas ela é da ordem de quiloamperes. Então ele consegue suportar 1000 amperes, cuja duração é instantânea, sem deixar atingir os componentes eletrônicos e queimar os componentes eletrônicos. Perfeito? Depois eu vou mostrar uma outra fonte, um varistorzinho. Né? Até agora está entendido? Vocês entenderam o processo? Transforma a alternada para contínua, pega a contínua e transforma em alternada, passo por um transformador muito menorzinho. Agora eu ponho o valor da tensão que eu quero, porque o transformadorzinho vai fazer isso. Aí eu faço o quê? Retifico de novo, transformo para contínua. Com qual vantagem? Com a vantagem de ter feito a onda ficar muito pertinho, então o capacitor é pequenininho, o transformador é pequenininho, todo mundo é pequenininho. Mas isso cresce o tamanho da fonte em matéria de número de componentes, não em matéria de tamanho. Perfeito? A corrente contínua para corrente contínua, com a explicação da primeira fonte, o conversor de tensão para uma tensão maior, ela é possível também, mas também é precisado do transformador. Então o que acontece? Normalmente a gente faz assim. A gente pega a corrente contínua, transforma para alternar com uma frequência alta. Perfeito? Aplica ela no transformador. O transformador eleva ela em valor de tensão. Do outro lado eu retifico ela de novo e obtenho uma tensão contínua alta em função da tensão contínua baixa. Mais uma vez eu faço esse aumento de frequência para diminuir o tamanho do transformador. Corrente alternada para corrente alternada. Aliás, vamos falar, essa sigla é chamada de conversor de tensão. Corrente alternada para corrente alternada não se usa normalmente para mudar a tensão, mas pode também. Mas ela é utilizada para mudar a frequência que eu estou desejando. Então eu pego a corrente alternada da rede, transformo em corrente contínua. Antes do transformador, já transformo direto. Pego essa corrente alternada da rede, posso agora passar essa corrente, pega essa corrente alternada, transforma em contínua, passo por um circuito oscilador que vai oscilar ou transformar a frequência dessa corrente, mudo a frequência dela, e no caso de CA para CA, entrego já em alternada. Eu não tenho outro estágio final que é transformada de volta em contínua. Eu não preciso, porque a minha intenção é alterar a frequência da rede. Para quê?
Hoje, na eletrotécnica, é muito utilizado um aparelho chamado inversor de frequência, que ele é utilizado para acionamento de motores elétricos de indução que funcionam com correntes alternadas. A velocidade do motor é função da frequência da rede. Se eu alterar a frequência da rede, com certeza eu altero a velocidade do motor. E isso é muito bom na área de mecânica, de eletrotécnica, eu poder controlar a velocidade do motor através da inversão de frequência. Eu estou mexendo na frequência da rede e eu mexo na velocidade do motor. Mas como eu não estou mexendo na tensão do motor, nem na corrente, o motor gira com menor velocidade, mas com a mesma força ainda. Ele só diminui a velocidade porque eu mudei a frequência da rede. Mas eu não mexi na tensão e nem na corrente. Não é o caso deste ventilador. Esse ventilador aqui tem um controle ali que mexe na tensão, não na frequência. Então eu consigo diminuir a velocidade dele, porque eu diminuindo a alimentação que está indo para ele, ele fica mais pesado e não vai girar, devagar. Deixa devagar por causa do peso das pás, das hélices. Isso não serve para tocar uma máquina. Se eu pôr a mão ali, eu vou ver que eu paro esse ventilador. Ele tem força, não está aguentando nem virar. Né? Significa que a tensão diminuiu, mas a frequência da rede continua sendo 60 Hz. Agora, diminuiu a tensão, diminuiu a corrente, diminuiu a potência. Eu não posso fazer isso com uma máquina, que eu preciso diminuir a rotação dela. Eu preciso que ela continue tendo força. Então eu não mexo na tensão e na corrente. Eu mexo na frequência. São chamados inversores de frequência. Esse é um campo muito bom de eletrônica industrial, tá? Trabalhar com isso, a manutenção com isso, tem muito pouca gente que entende disso, tá? E tem um valor legal. E a tendência é diminuir o custo desses equipamentos e aumentar o volume de equipamentos que existe no mercado. Aqui em Franca, por exemplo, as máquinas de costura, todas tinham um pedal de aceleração lá, com um sistema de embreagem, centrífugo, uma parafernália de equipamento mecânico cheio de dar problema. Hoje eu tenho um inversor de frequência e controla a velocidade da máquina tranquilamente, controla até muito mais do que isso, através de motores mais sofisticados, encoders, com motores de passo. Eu faço a máquina mostrar para mim, sozinho, brecar, virar, perfeito? Por quê? Consigo controlar a frequência. Então os conversores de frequência são chamados hoje, conhecidos muito como inversores de frequência. E esse circuito aqui, que transforma a corrente contínua em corrente alternada, ele é chamado de inversor também. Ele está aqui dentro desse aqui. Porque para esse aqui transformar CA para CA, ele primeiro transformou CA para CC, para depois voltar para CA. CC para CC, transforma para CA. Alternado, muda o valor, transforma para CC. CA para CC, transforma para CA de outra frequência, muda o valor, retifica e transforma para CC. Eu vou passar essa fontezinha para vocês olharem, ela não funciona, tá? Detona. E aqui na minha mão eu tenho uma fonte chaveada, bem mais complexa. É utilizada para carregador de câmera, de filme. Isso é uma fonte chaveada. Ela dá aqui a tampinha dela, só para você ver a especificação técnica do fabricante. Ele construiu a fonte de 110 a 240 volts. Pode entrar qualquer tensão nessa faixa.
Pode ser aqui no Brasil ou lá no Paraguai, 50 ou 60 Hz, porque é 60 ou 50. Quer dizer, pode usar o mundo inteiro. Porque o mundo inteiro está dentro dessa faixa de tensão, menos o Japão. Por incrível que pareça, ela é japonesa, mas ela foi fabricada aqui por nós. Porque lá no Japão a tensão na rede elétrica é 100 volts. 100 certinho. A tensão das tomadas lá no Japão é 100 volts. O aparelho fabricado para o Japão não funciona aqui. Contínua. Alternada, 100 alternada. Em vez de 127, 110, 117, que é Brasil, 60 Hz. Só que é 100 volts. Por isso que hoje as fontes, existe muito de músico. O músico traz esse negócio, porque o equipamento dele todo ele construiu um estabilizador para 100. Ele queima o parede. Principalmente em Franca, que é 127. Se for a cidade onde é 110, até que não é tão prejudicial. Mas 127 é 27% a mais da tensão que ele está suportando, ele não aguenta, né? E aqui, na fonte também fala que ela é de 9,6 volts e 1,3 amperes. Não é muita corrente, mas seria um transformador 3 vezes maior que esse. Perfeito? E se você olhar o transformador aqui, ele é 3 vezes menor que esse. Ah, mas pô, tem circuito demais essa fonte aí. Tem. Realmente, porque ela é uma ótima fonte. E ela tem vários circuitos aqui para não deixar dar problema na câmera, não deixar dar problema na bateria e não deixar as interferências elétricas que vêm da rede passar por ela e atingir os outros circuitos mais sofisticados do equipamento que ela está ligando. É melhor queimar a fonte ou é melhor queimar a câmera? Mais barato, né? Então, se vocês olharem aqui, eu vou passar para vocês. Essa fonte tem um caminho de energia dela, onde que ela aguenta então de 110 até 240. Está aqui, eu alimento. E esses fios aqui que eu cortei seriam os fios que alimentam o carregador da bateria. E mais dois que ela também tem uma saída para ligação externa de outra coisa que eu pôr a bateria que eu já puxo o fio e direto na câmera. Por que ela tem tanta coisa? Primeiro, perto do fio de entrada aqui, eu já vou ver direto no capacitor. Esse capacitor aqui ele tem dupla função: filtrar coisas que estão chegando pela rede, radiofrequência, problemas da rede, filtrar para não entrar na fonte, certo? Também filtrar o que a fonte produz para não sair da fonte. Só que ele não aguenta sozinho fazer esse filtro de saída. Então aqui do lado, se olhar aqui, tem uns enrolamentos de bobina, aqui tem um circuito em de bobinas, indutores, filtrando também a rede, limpando a rede. E aqui do lado aqui, essas pecinhas azuis aqui, ó, são os varistores, que eles estão aqui fazendo o papel de não deixar os picos de tensão provenientes de surtos elétricos invadirem a fonte. Perfeito? Senão ele anda e dando fim para o resto. Como ela é uma fonte, aí ela transforma em alternada, ela retifica, transforma em contínua. Você vai ver que parece um circuito integrado aqui, mas é uma ponte retificadora. Transforma em contínua. Depois ela tem um circuito oscilador aqui, que já está com os transistores, transforma em alternada na frequência alta, passa pelo transformador, sai do transformador e entra no outro circuito retificador agora. Certo? Com uma frequência alta, o capacitorzinho de saída pequenininho. Perfeito? Olha a comparação do capacitor que entrou do capacitor que está saindo. Certo? E olha que ela sai aqui, ela tem outros circuitos aqui, por causa do uso específico dela como carregador de bateria de câmera. Então ela tem um circuito analisador das condições da bateria quando colocada nela, e às vezes ela faz até a
a descarga antes de fazer a recarga completa. E ela nunca dá pico na bateria que está entrando aqui. Então ela entra suavemente em rampa. Então ela tem todo um circuito gerenciador da carga da bateria. Por isso faz ela acelerar. Porque eu não precisaria na outra fontezinha que eu passei para vocês aí. Tá? Tudo isso aqui, como está operando numa frequência alta, muito mais alta que 60 Hz, ela gera radiofrequência. A radiofrequência eu consigo, através de filtros aqui, durante todo o percurso do circuito, eu vou usando filtros para ir conseguindo minimizar essa radiofrequência, para que ela não se propague pelo ar e, por exemplo, tire o radinho AM do ar que está perto da fonte e não funciona. Chega um rádio perto do computador, com AM ligado em AM, você vai ver o tanto de coisa que está saindo. Aí então, para uma fonte passar pelo sistema internacional de qualidade que todo o sistema de comunicação exige, até aqui no Brasil, através da Anatel, o equipamento eletrônico não pode emitir radiofrequências que a gente chama de espúrias, que não vai servir para nada, só serve para trabalhar. Então, além de tudo que ela tem aqui dentro, para diminuir isso aí, ela também possui uma blindagem eletrostática. Você põe ela e termina com o resto do campo que ela poderia propagar para fora sob a forma de radiofrequência. Então eu confino aqui dentro e digo que com tudo isso, chegar o radinho aqui, ele rompe. Mas mais perto agora, certo? Não tão longe, não está emitindo. E também, quando ela tem qualidade, ela não está mandando nada de volta para a rede. Que é muito importante, porque se todo mundo poluir a rede com esse tipo de coisa, a rede fica muito mais poluída do que ela já está. E aí cria os tal harmônicos da rede que atrapalham o funcionamento até de lâmpada, de tudo. Além de aumentar o consumo de energia. Então a fonte chaveada ela tem um efeito ecológico também, quando ela trata isso, preocupa-se com isso que ela gera. Depende do país onde é fabricado. Evidentemente, uma fonte chaveada chinesa, eles eliminam uma série de componentes que está presente nessa fonte aqui. E que, se você pegar uma semelhante a essa chinesa, você vai falar, mas por que eles eliminam um monte de coisa? Porque eles estão aí com a interferência eletromagnética que aquele objeto possa causar. Lá não existe legislação sobre isso, como existe no mercado americano e no Japão, por exemplo, e na Europa inteira. Existe legislação sobre isso. Aqui no Brasil também existe. Você não pode fabricar mais um liquidificador, por exemplo, que é um eletrodoméstico, gerador de ruído que nem era os antigos. Você ligar o liquidificador não existe televisão. É isso aí? Quando você liga no carro, beleza, não tem frequência, você liga no 110, você escuta. Ela provoca. Além da frequência que a fonte está trabalhando, ela provoca harmônicos. Os harmônicos são múltiplos. E eles podem ir várias vezes para frente. Eles vão diminuindo de tamanho, de intensidade. Quando o harmônico é igual ao músico, o harmônico não tem um volume menor, é fundamental agora. Mas gera os harmônicos, mas de volume menor, e em eletrônica gera harmônicos de intensidade menor. Mas eles estão existindo e, dependendo, eles chegam no lugar onde não era para chegar. Por exemplo, as rádios piratas, elas não têm uma frequência muito legal, filtrada, fixa. Então ela gera harmônico. Então às vezes o cara fala assim, como que a minha rádio pirata pode estar interferindo no rádio do avião se eu estou transmitindo em 100 MHz e o rádio do avião é de 400 MHz? Porque 400 MHz é 4 vezes 100 MHz. E você está gerando harmônico de 400 MHz. Não só de 400, de 200, 400, 300, 350, para cima e para baixo. É de 50, de 40. Então aquele equipamento oscilador que não está tratado eletronicamente, ele é um transmissor de barulho, de ruído. O micro-ondas o micro-ondas possui dentro dele
Primeiro, filtros para não deixar que a frequência de oscilação do bico volte pela rede e anda na rede, atrapalhando os outros aparelhos. Em segundo, ele é confinado dentro de uma gaiola de faro. É uma gaiola eletrostática, com a finalidade de não espalhar isso aí, inclusive para quem está operando ele, olhando lá. Né? Não é muito aconselhável você pegar o micro-ondas e ficar com a cara lá olhando, suspeitando a ação. Porque ali você está tendo um banho de ondas eletromagnéticas, micro-ondas. Se ela consegue assar a carne lá dentro, ela vai assar seu olho, você fica olhando. Não é verdade? Então é isso aí. As fontes chaveadas, elas entraram no mercado para não sair. Pode falar. Essa era a 110-220, né? Chegou um cliente na loja que deu o problema seguinte: colocou ela na 220, ela não chaveou, colou a fonte e ainda queimou um notebook. E ela estava escrito, está 240? Chinês? É a fonte original da máquina. Pode ter ocorrido algum problema com ela, né? Original. Porque a fonte ela não chaveia nada. Certo. Ela é linear, né? Ela trabalha abaixo disso. Então qualquer pressão que entrar ali nessa calorosia, para ela serve ainda, porque ela vai baixar ela mesmo. Entendeu? Então ele se menciona para a máxima. E depois vão testando até onde que pode abaixando para fazer o limite dela. Certo? Claro que todos os componentes que acompanham lá dentro têm que aceitar esses limites. Então, por exemplo, o capacitor que tem nessa fonte chaveada de entrada aí, ele tem que ser de suspensão superior a 250 volts, que é a máxima de tensão que está entrando nela, concorda? Se esse componente não tiver essa flexibilidade de suspensão ou tiver um defeito, ele não vai aumentar a hora que eu colocar os 240 volts. Ele é o primeiro. E outro, entendeu? Então, na entrada da fonte chaveada ocorreu algum defeito de qualidade do componente. Por quê? Por que não ocorreu quando estava em 110? Porque foi justamente a tensão limite do componente é que estava abaixo do especificado. Compraram um componente baixo. Mas pode ocorrer com um componente de primeira qualidade. Por isso que todo mundo testa. Por isso que Só que o líder de uso, às vezes era um componente pode correr, defeito de fabricação. Na verdade, foi defeito da qualidade do componente lá na fábrica da fonte. Passou batido na qualidade. Vou falar. Existe um grande problema de segurança na fonte chaveada. Porque normalmente uma fonte a transformadora, a tensão entra nela, vai já direto para a transformação. Então ela nunca está presente com valor alto dentro do circuito, certo? A fonte chaveada não, a tensão entra direto dentro do circuito. Então se você pegar uma fonte dessa de ali pequenininha e pôr a mão na placa, ela tem sempre um choque legal, tá? Então existe um problema chamado de isolação da fonte chaveada. Por quê? Porque alguma coisa, se ocorrer alguma coisa mais nervosa, ela pode atravessar a fonte inteira. Se a pessoa virar 110 na ponta do seu computador, torrar o notebook. Por isso uma fonte chaveada de notebook não é tão simples quanto essa fontezinha pequenininha aqui. Ela tem um monte de circuito igual aquela ali, protegendo a saída. Inclusive de algum artista fazer alguma coisa ao contrário. Né? Mas quem que vai fazer aquele cara? Ele é doido, ele pegar o carregador da fonte de câmera, de máquina, e quer carregar a bateria do automóvel. Aí chega lá na bateria do automóvel e ainda erra a polaridade. Aí além de ele mandar a tensão ao contrário da fonte, ele manda a polaridade trocada. Então a fonte tem que também ter circuitos que não deixem o cara arrebentar com tudo, tá? Se você olhar nessa fonte maior aí, ela tem um diodão na saída virado ao contrário.
para não deixar a inversão de polaridade da bateria atingir a fonte. Ele já aguenta muito mais do que dá um curto e se insistir, torna o fusível. Entendeu? Por quê? Como eu disse, muitos circuitos eletrônicos são colocados dentro da fonte para proteção, para evitar problemas, para minimizar. Certo? Eu posso construir ela funcionando do mesmo jeito, mas eliminando um monte de peças que estarei também eliminando a proteção. Perfeito? Contra choque elétrico, contra incêndio. Uma peça dessa se danifica automaticamente, a fonte não tem proteção, pega fogo. Você já viu ele falar de fonte explodindo aí, celular? A fonte, sabe por que celular explode? Fonte. Porque a fonte é chaveada. Se der um pau na fonte, vai corrente alternada de valor alto para dentro da bateria do celular. Corrente alternada na bateria é bomba. Não. Certeza, a fonte não foi. Os pobres. A fonte também não tem proteção. Se ela tivesse só mais proteção, ela nunca iria deixar a corrente alternada atravessar para chegar na bateria. Ela ia verificar outras coisas lá dentro que foram colocadas de propósito, para interromper o circuito. Antigamente a televisão saía fogo, né? Para assistir televisão assim. O cara jogava bola de água e o trem fedia dele. A eletricidade não se apaga com água. É verdade? A eletrônica vai avançando e eles vão corrigindo os problemas. Deixa eu desligar aquela câmera ali. Depois eu vou tentar complementar essa aula, né? Passei com vocês com um montão de outras coisas que eu vou pôr em detalhe na aula, vou enriquecer o vídeo, tá? Vou gravar o vídeo completo e aí depois eu vou mostrar para vocês. São os protagonistas da aula, né? Aliás, eu já vou mostrar todo mundo agora, né? Que a gente não viu aí a classe. Firma isso aqui, ó, Derra. Filma ele aqui, Vou botar atrás aqui. Isso aqui é uma derrota. Vou tirar a câmera daqui. Não corre. Estamos filmando aí, né? Continuamos filmando. A galera participou da aula. PTV da escola. Ok, senhores?